texto que vou tratar nessa noite, nós não entendemos ele como família, mas é uma família, ainda que um pouco estranha. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Enquanto você abre a Bíblia, quero lembrar de mais um aviso que eu havia me esquecido. Esta próxima semana é a semana de oração, e nós iremos fazer nas casas, como fizemos no mês passado. Amanhã, sempre às 8 horas da noite, tá? Amanhã, na casa da irmã Manuela, então você pode participar conosco. Ela não pode aqui estar com a gente, então nós iremos lá cultuar a Deus junto com ela. Na terça-feira, na casa da irmã Elzira, que está aqui conosco, né? Aqui ao lado da igreja. Se você não sabe, vem aqui na igreja, que você chega facilmente na casa dela. Na quarta-feira também será numa casa, depois nós iremos avisar também os irmãos, tá bom? Mas se você puder estar participando, será um tempo de oração, de cântico, de comunhão na casa dos nossos irmãos. É uma alegria poder estar com eles, né? Mateus capítulo 15, versos 21 ao 28, iremos falar sobre a mulher cananeia. É uma mulher que segue Jesus e ela tem uma filha. Isso já constitui uma família. Não sabemos se ela tinha marido, se ela era viúva, se tinha mais outros filhos ou não, mas sabemos que havia uma mulher e a sua filha. Nós muitas vezes usamos o termo, inclusive quando vamos tratar de famílias na igreja, de uma família no altar. Isso é muito bonito. E eu quero tratar hoje quase este termo, mas uma família disfuncional no altar. Sabe o que é disfuncional? Aquela família que está fora dos eixos, que talvez não esteja cumprindo o ideal de família. E eu gostaria que você percebesse que diante do ideal de família de Deus, todas as famílias têm as suas disfuncionalidades. Eu não estou falando de padrão mundano, padrão, humano, do que deve ser uma família ou não. Até porque a ideia de família está sendo contestada muito no mundo, né? Então, família, hoje em dia é de vários jeitos, ou talvez de todo jeito. Mas falamos da ideia de família que parte da vontade de Deus, lá quando Deus cria o Adão e a Eva para terem filhos, né? Eles só não seriam uma família disfuncional se eles tivessem os seus filhos e vivessem no jardim do Éden sem pecado para sempre. Desde que há pecado, todos os seres humanos e os seus ajuntamentos, o mais básico dele é a família, sempre tem alguma coisa a ser tratada, sempre tem algo a ser melhorado, sempre tem suas disfuncionalidades. Então, quando você diz, a minha família está no altar, na verdade, falta para você e para mim uma palavra. É a minha família disfuncional no altar de Deus. Ou seja, a minha família que precisa melhorar. A minha família que ainda não aprendeu tudo. Talvez o pior da minha família lá seja eu mesmo, né? O que mais disfunciona, não é essa palavra, mas o que mais atrapalha a família. Talvez a gente precise aprender um pouquinho com o que Jesus e essa mulher cananeia pode nos ensinar através da palavra. Mateus 15, a partir do verso 21, acompanhe comigo. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Irmãos, a história dessa mulher é uma história um tanto quanto estranha, porque Jesus rejeita curá-la, Jesus rejeita fazer um milagre,
Jesus rejeita, a princípio, ao que nos parece, abençoar algo que pareceria óbvio. Não é verdade? Ela está clamando não por ela, que mulher desapegada, está clamando pela filha dela. Mas com tudo isso, nós temos uma grande lição de fé, e olhando para ela e para sua filha como uma família. Talvez, é muito provável, naquela época as famílias eram maiores, é provável que tivesse mais gente, mas elas duas já são uma família junto para ir diante do Senhor. E nós aprendemos aqui, primeira coisa, com as barreiras que aquela mulher enfrentou. As barreiras enfrentadas para que aquela mulher encontrasse Jesus. E poderíamos aplicar para nós as barreiras enfrentadas para que a nossa família deixe de ser disfuncional, ou seja menos disfuncional. Quais as barreiras aqui? Primeiro, a localidade dela. Ela era uma mulher cananeia. Jesus partiu e foi para as partes de Tiro e Sidom. E a mulher cananeia, uma mulher, em outros textos vai dizer que ela é Ciro-fenícia, estava passando por ali. Aquela mulher vem de uma localidade em que o povo de Israel não gostava muito. Sabe qual outra mulher que veio de Sidom? Ou da Fenícia em especial, mas Sidom, né, como capital da Fenícia? Jezabel. Jezabel, alguns séculos antes, foi a grande representante. Olha que mulher representante, né, de Tiro, Sidom. Mas aquela mulher veio deste lugar e ela, diferente de Jezabel, diferente de outras, fez o quê? Clamou a Jesus. O local onde ela estava servia de barreira para ela. Inclusive Jesus vai apertar esse calo, né? Ele vai dizer, não, eu só vim para o povo de Israel, porque ela não era de Israel. Primeira barreira para a gente lidar com as nossas famílias é o local, é o ambiente onde nossas famílias estão. É talvez o modo de vida. Quem sabe se fôssemos comparar a vida dos sidônios e fenícios, a gente diria, olha, eles estão bem piores, mas a minha família tem algo parecido com isso. O ambiente que nós estamos é tão distante de Jesus que parece o ambiente de Tiro e Sidom. Não há família que esteja distante de Jesus suficiente que ele não possa abençoar, viu? Não há família disfuncional ao extremo que Jesus não possa consertar, não possa tratar. Essa mulher nos dá uma grande lição, que mesmo a mais distante de Jesus, se aproximou dele, e depois de um teste na sua fé, é verdade, mas ela foi ouvida por ele. Eu não sei qual é a localidade, o ambiente, né? A distância que as nossas famílias se encontram do Salvador, do Senhor Jesus, mas ainda é possível clamar, ainda é possível olhar para esse Senhor. A segunda barreira que ela enfrenta é o estado da sua filha, o estado integral da sua filha. Ela própria diz que a filha dela está miseravelmente endemoniada, miseravelmente. Mas eu quero que você se atente para isso aqui, porque uma filha ou uma pessoa endemoniada, ela está totalmente entregue para o domínio de Satanás. Diferente de outros, e também, claro, outros estavam em estados ruins, mas outros que estão acamados, outros que estão entristecidos. Mas uma pessoa endemoniada é uma pessoa que Satanás tomou o controle da sua mente. Não há situação pior do que essa numa pessoa. Esse é o cúmulo, é o auge. E ela fala para Jesus o estado integral da sua filha. Ela está endemoniada. Outra barreira enfrentada por essa família. A filha está totalmente perdida. Famílias também se encontram assim. Vou clamar, Senhor, minha família está perdida. Talvez você já tenha dito isso. A minha filha, que no caso dessa mulher, minha filha, ou você diga de outro parente, outra pessoa da sua casa, você diz, não vai acontecer nada. Mas, gente, é muito provável que, ainda que esteja tão distante de Jesus, não esteja numa situação tão deplorável como dessa menina, que está tomada totalmente por Satanás. Ela não está tentada, essa é a primeira parte, talvez. Satanás tenta, ela não está oprimida apenas. Outro, quando se torna mais forte ainda, Satanás começa a oprimir,
trazendo angústia, trazendo sentimentos ruins, talvez pensamentos depressivos. Não, ela está já no próximo estágio, que é tomada no seu intelecto, na sua mente. Ela não tem mais nenhum controle de si mesma. Dificilmente alguém estará igual a esta menina, mas ainda assim essa mulher foi até Jesus. Ainda assim essa mulher saiu da sua localidade, do seu ambiente distante de Deus, deixou lá a sua filha, carente de algo. Certamente essa mulher procurou em outros locais, mas não encontrou salvação para ela, deixou e foi clamar a Jesus. Sabe qual a terceira barreira enfrentada por esta mulher? Acredite se quiser, e acreditamos porque está nas Escrituras, os discípulos. Esse povo, gente do céu, esses discípulos, antes de ajudar, eles atrapalharam bastante, né? Eles chegaram dizendo: Senhor, despede, ela vem gritando atrás de nós. Sabe qual a outra barreira, irmãos? A outra barreira, eu começaria dizendo, as pessoas ao redor. Às vezes até mesmo pessoas dentro da igreja vão dizer: para, gente, para, sua família não tem mais jeito não. Os discípulos, eles estavam próximos de Jesus, os mais próximos de Jesus. Imagina, quem precisa de inimigo quando tem um discípulo desse, né? Ou quando tem alguém representando a Jesus assim, no ouvido de Jesus: Jesus, manda embora, Jesus, para, você está deixando ela. Certamente ela estava incomodando, irmãos. Olha só, o fato dos discípulos terem falado isso é sinal que ela estava gritando bastante, ela estava bastante desesperada, não é verdade? Mas tem gente que vai olhar para a sua família e vai dizer assim: para com isso, deixa quieto, joga fora, esquece. Você é um bobo que você está orando pela sua família, está clamando a Jesus pela sua casa. Eu me lembro de uma irmã, eu já contei o testemunho dela aqui, que ela orou cerca de 30 ou 40 anos pelo seu filho se converter, e os seus parentes, todos eles crentes também, diziam: você ainda ora pelo seu filho? Para com isso. O menino tinha mudado, menino por assim dizer, né? Se estava orando mais de 40 anos, já não era mais um menino, mas ele tinha mudado de cidade, ele não ligava mais para a mãe. Foi bem antes do celular, do WhatsApp, né? E ela mesma nunca teve. Então assim, ele ligava lá a cada 6 meses, filho único, imagina. E ela ficou 40 anos orando pelo seu filho, para que o filho se convertesse. Discípulos de Jesus, às vezes gente próximo, gente até que serve a Deus, mas que vai olhar para você e vai dizer assim: para com isso, desiste, deixa quieto, não tem mais jeito. Talvez esses discípulos tivessem um quê de razão mesmo. Quem sabe, quem olha humanamente vai dizer: gente, deixa quieto, para de sofrer. Mas nós sabemos, e você talvez saiba, o quanto custa orar pela sua casa, quanto é doloroso clamar e chorar pelos nossos. Mas, irmãos, às vezes é só isso que podemos fazer. Alguém já disse que quando os filhos estão distantes do conselho dos pais, porque chega uma hora que os filhos não ouvem mais os pais, né? Diz a lenda aí que isso acontece. Chega uma hora que o conselho de pai, especialmente aquele filho que começa a se desviar, o pai começa a falar e ele ainda manda o pai ficar quieto. O pai não sabe de nada, a mãe não sabe de nada. Chega uma hora que parece que pai e mãe não adianta mais falar, vô e vó, tio. Alguém já disse, quando ele estiver distante das suas palavras, ele ainda assim não vai estar distante da sua oração. Veja só, foi isso de certa forma que essa mulher fez. As palavras daquela mulher não iam mudar a realidade da filha dela. Ela não tinha mais força, mas ela foi orar, né? Ela foi orar pessoalmente, foi isso que ela fez, porque ela foi até Jesus. Ela intercedeu pela sua casa. Ainda que o estado da casa, ainda que o estado da filha, ainda que os discípulos, representando as pessoas ao seu redor, fossem contra, ela enfrentou essas barreiras e foi até Jesus. O que está fazendo você desistir da sua família? Talvez você diga: ela é disfuncional mesmo, ela não é do jeito que eu gostaria. Talvez, é possível que seja isso mesmo. Mas nós temos no exemplo dessa mulher uma chama acesa para que a gente continue clamando pela nossa casa. A segunda coisa que eu vejo aqui é o motivo por que ela enfrentou essas barreiras. Qual o motivo, irmãos? O que faz a gente levantar e agir e buscar a Deus? A primeira coisa certamente é a dor.
Essa mulher estava sentindo muita dor, passando muitas necessidades, muitas angústias. Gente, eu não consigo mensurar qual é a dor de uma mãe que deixa sua filha endemoniada, deitada numa cama e vai clamar a Jesus. Eu não consigo mensurar. E eu tenho certeza que ninguém aqui consegue também, porque a dor com certeza é grande. E, bom, é possível que nós não saibamos tudo isso, mas é possível também que você já tenha passado por dores na sua casa, por dores na sua família, porque quem a gente ama é os que mais conseguem nos atingir, não é verdade? Quando a gente ouve alguma crítica ou alguma palavra ríspida de alguém que a gente não conhece, a gente pensa assim: sai para lá, rapaz, fica para lá, não quero mais te ver não. Agora, quando acontece algo com gente que a gente ama, ou quando vem de alguém que a gente ama, que convive conosco, isso dói. Mas perceba que a dor dessa mulher virou motivo para ela clamar. Então, é outra importante lição para nós. A dor não deve nos parar, irmãos. A dor, por maior que seja, por mais difícil que seja, não deve fazer com que a gente desista de clamar, ir até o Senhor, colocar a nossa família disfuncional no altar de Deus. A dor, ela pode servir para te paralisar, te fazer acreditar nos discípulos, ou nas pessoas que estão dizendo o contrário, ou ela pode alavancar a sua fé, motivar você a orar. Quero dizer isso para você. Faça como essa mulher cananeia, Ciro-fenícia, pega a dor, pega a dificuldade e transforma em motivo de oração. Senhor, eu quero orar por isso, isso e isso. Quem sabe você precise colocar várias coisas da sua família no altar do Senhor. Use a dor como motivo de oração, e Deus pode ouvir, Deus pode tratar. Outro motivo claramente ligado a isso é o amor. Alguém diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E me parece nessa mulher que ela foi até Jesus pelos dois motivos. Ela estava em excruciante e profunda dor, mas ela também estava sentindo um amor profundo pela sua filha. Quem que faz um negócio desse, irmãos? Quem que se deixa vulnerável deste modo como essa moça se colocou, essa mulher se colocou? Eu digo vulnerável porque ela expôs um problema severo que ela estava enfrentando na casa dela. Olha só, ela foi até Jesus e claramente ela estava gritando, é isso que os discípulos dizem, ela estava gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. O texto diz que ela clamava, e depois os discípulos dizem que ela estava gritando. Agora, olha o que o amor à filha faz, irmãos. Pense só você, se você tem uma filha que está numa situação como essa, é provável que muitos de nós queiramos esconder isso. E é isso que a gente faz muitas vezes em nossas casas, em nossas famílias. A gente esconde. Não é verdade? Tinha um pastor de casais, inclusive, ele falava bastante para casamento, né? E ele disse que um dia ele chegou na igreja, estacionou no estacionamento, e ele ficou lá, não sei se estava lendo a Bíblia, vendo alguma coisa assim, mas ficou dentro do carro. E aí, estacionou outro carro e não percebeu que ele estava lá dentro. Aí desceu o marido e mulher, e eles desceram brigando. Aí chegaram na porta da igreja para entrar, respiraram fundo, pegaram na mão e entraram. E ele conta isso como uma coisa tragicômica, na verdade, né? Mas é a nossa tendência. A briga, a dificuldade fica dentro de casa. Não vamos expor isso. E de fato, você não vai colocar aqui no telão, né? Não vai contar para todo mundo. Mas o que essa mulher fez? Irmãos, ela estava gritando os problemas dela para Jesus. Ela chegou em praça pública e ela gritou a coisa mais deplorável da família dela. Irmãos, só o amor pode fazer um negócio desse. Imagine, Jesus está caminhando e alguém chega e grita, né? Porque nós já estamos acostumados com essa palavra. Parece tão óbvia, mas ela expôs. Imagine estar caminhando Jesus e alguém chega e grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o meu casamento está para acabar. Ela expôs algo desse nível.
Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o meu filho está entrando nas drogas. Tem misericórdia de mim, filho de Davi, porque a minha família está desmoronando. Foi isso que ela fez, irmãos. Ela expôs uma dor, ela expôs algo profundo. Me parece que só o amor de mãe para fazer um negócio desse, né? Só um desespero para salvar a sua filha. E nem que seja por esse amor, por esse desejo, vá até os pés de Jesus. Seja humilhado por Ele, depois nós vamos falar disso. Mas que isso possa motivá-lo a buscar o Senhor Jesus. Que isso possa motivá-lo. A sua família não é um castigo de Deus para você. A sua família é um motivo de oração para você. Sua família não é, vamos dizer assim, algo do demônio para a sua vida, não. Ainda que aquela menina tivesse endemoniada, mas a sua família é bênção de Deus. Mas agora eu tenho ainda uma outra coisa para comentar sobre essa menina. Irmãos, eu creio que está na Bíblia, que um pai e uma mãe têm autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos enquanto eles estão em casa. Eu creio plenamente nisso. Uma criança como o Isaac, né, nosso filho aqui de 2 anos, eu posso muito bem orar por ele, abençoá-lo, consagrá-lo, mas como pai também, e eu não saberia a consequência, não quero saber, eu e a Anne poderíamos pegar ele e consagrá-lo no altar de alguma divindade. Não é verdade? Há pais que fazem isso no mundo, consagram os filhos desde que nasceram a qualquer outra divindade. Eu creio que é uma autoridade espiritual sobre a vida dos filhos a partir dos pais. Tenho que fazer um parênteses aqui também, se você tem se o seu cônjuge não é crente, pela graça de Deus, na nova aliança, lá em 1 Coríntios 7, diz que o cônjuge, o marido ou a esposa, que não é crente, é santificado pelo marido ou pela esposa que é crente. De outra maneira, os seus filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Olha como o poder do que está em nós é maior do que está no mundo. Se só você é crente na sua casa, você já consagra o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. É isso que a palavra diz. Mas voltando aqui para essa mulher, e eu creio plenamente nisso, irmãos, se aquela menina estava endemoniada, possessa numa cama, é possível que aquela mulher tivesse contribuído com algo. Ela era dos fenícios, dos sidônios. Certamente ela não foi criada na lei do Senhor. Para onde ela levou essa menina? Talvez dando brecha, abrindo possibilidades espirituais para que aquela menina tão jovem ficasse endemoniada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amor, aí está o motivo do amor, fez com que essa mulher fosse gritar a plenos pulmões algo que possivelmente era culpa dela também. Aí está, irmãos, parte do processo da cura da nossa família. Qual que está a parte? Começa por mim. Do exemplo que eu dei, eu posso chegar, ou imagina gritar para Jesus: Jesus, meu casamento está se destruindo, e a parte tem culpa minha aí. Minha família está disfuncional, está em frangalhos, e eu também sou culpado. É o que parece que essa mulher estava admitindo. Porque a sua filha tão pequena, ou ainda que fosse uma adolescente, se estivesse naquela condição, é muito provável que os pais, talvez a mãe em específico, tenha deixado, tenha buscado, quem sabe sem saber, quem sabe na religião do seu país, tenha dado brecha para que isso acontecesse com a sua filha. Mas, irmãos, independente dos motivos, ela procurou Jesus. Aqui está o diferencial. Ela procurou Jesus. E você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem, pai e mãe querem o melhor para o filho. Se precisar, tira do próprio prato para dar para o filho comer, porque quer fazer o melhor, mas o melhor para o seu filho, o melhor para a sua filha, o melhor para a sua casa, é você procurar Jesus, é você colocá-los no altar de Deus. A minha família pode ser, e provavelmente, na verdade, com certeza, é disfuncional, ela não é ideal, ela não é perfeita, mas eu tenho que colocar essa família no altar de Jesus. E agora? Agora a gente aprende com o tratamento de Jesus. Gente,
Jesus é incrível, porque ele não trata ninguém igual, é relacionamento sempre pessoal, né? Então a gente sempre tem que aprender com Jesus, porque convenhamos, vai um cego falar com Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, um clamor parecido. Talvez essa mulher pensou, não sei se pensou isso ou não, mas olha, esse é o clamor ideal, filho de Davi. O que significa filho de Davi, irmãos? É um título messiânico. Então quando chama Jesus de filho de Davi, e poucos chamaram Jesus disso, está dizendo, o Senhor é o Messias, o descendente do grande rei Davi, vai vir reinar, vai vir libertar o povo. Quando o cego lá em Jericó clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus olha para o cego e diz assim, o que queres que eu te faça? Ah, que resposta maravilhosa, né? A gente gostaria de uma resposta dessa, carta branca, o que você quer? E é claro que o cego vai dizer o quê? Eu quero enxergar, Senhor. Não parece óbvio, não? Mas o cego responde, Jesus abre os olhos dele. Aí vem esta mulher dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus responde? Nada. Jesus fica em silêncio. Depois ele vai falar outras coisas. Mas o tratamento de Jesus para essa mulher nos ensina já antes mesmo de qualquer coisa que não há fórmula mágica. Tem gente às vezes que ensina oração que parece poção mágica, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu li um livro, se não me engano o livro chamava O Nome de Jesus, e eu aprendi naquele livro que se você falasse em nome de Jesus, tudo o que você quisesse ia acontecer. E eu comecei a orar e falava em nome de Jesus, e a coisa não acontecia. Eu não sei se faltou fé em mim, né? Se eu não falei direito, se foi a entonação, mas na verdade, irmãos, o nome Jesus, ou clamar a Jesus, não é uma fórmula mágica, sabe por quê? Porque Jesus não é um Deus pagão, que você fala um tanto de vezes, e aí ele responde. Não, você paga de um jeito, assim os ídolos são, você dá uma oferenda desse tipo, você faz a oração daquele jeito, e aí pronto, você tem certeza da resposta. Não, com Jesus é relacionamento, é tratamento pessoal. Por isso que às vezes você ora uma vez, Deus responde. Você ora 10 anos, ou você demora 10 anos para ele responder. Por quê? Porque é tratamento pessoal, Ele sabe o que é melhor para você. A gente aprende com o tratamento de Jesus. Primeiro, o silêncio. Graças a Deus por essa história na Bíblia, sabe por quê? Porque se fosse só a história do cego, a gente ia imaginar que falou filho de Davi, a resposta é certa. Mas não, é o silêncio. Aqui me parece também, irmãos, que Jesus, ao tratar de família, Ele também está nos ensinando uma coisa. Muitas das vezes, o primeiro tratamento de Jesus é o silêncio. Você que está orando pela sua família, você sabe bem, não é verdade? Senhor, eu estou orando e a resposta do Senhor é silêncio. Deus não está respondendo, Deus não está falando nada. Por quê? Por que o silêncio de Deus, irmãos? A gente tem que voltar na história bíblica e relembrar, por exemplo, a história de Abraão. Quando Abraão tem lá e vai interceder pela sua família, que é, no caso, Ló. Você lembra bem, né? Vou resumir aqui. Ló vai para uma região muito bonita, muito maravilhosa, mas basicamente para a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão está acampado em um determinado lugar e vem 3 homens que nós entendemos são anjos de Deus. E Abraão intercede por aquele povo. Você lembra disso? E a gente fica pensando, mas por que Deus fez isso com Abraão? Por que Deus fez com que Abraão intercedesse por Sodoma e Gomorra? Já que era um povo pecador, a gente sabe que Abraão não queria que fosse destruído por causa de Ló. E Abraão fala, Senhor, se tiver 50, o Senhor não destrói? Não, não destrua se tiver 50, mas não tinha 50, né? Aquele povo tudo desviado. Senhor, não fica bravo comigo, Senhor, se tiver 40, o Senhor não destrói? Não, pode deixar que eu não destruo. Senhor, eu falarei ainda mais. 30, também não. 20, ele chegou até 10. Talvez fosse, ele pensou assim, a loja deve ter convertido alguém, né? Não pode ser, 10 tem que ter, né? Na verdade, 10, irmãos, era o número mínimo para ser criado um grupo, o que hoje a gente chamaria de grupo de estudo, né? Mas um grupo que intercedesse, que clamasse junto. 10 já seria uma espécie de conselho para a lei do Senhor, né? Um grupo
de anciãos, por assim dizer. Não tinha 10. Mas eu lembro que eu tinha aquela dúvida, por que Deus deixou que Abraão fizesse isso? Há uma interpretação judaica, né, que diz que Deus deixa com que Abraão interceda, porque Deus está querendo criar uma nação de Abraão. E se ele vai ser pai de uma nação, ele tem que aprender a interceder pelos outros. Olha que coisa fantástica. Vamos voltar aqui para o silêncio de Jesus. Jesus não responde essa mulher, verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Gente, aquela mulher já estava clamando, filho de Davi, já tinha exposto o seu problema para todo mundo, quem queria ouvir, todo mundo agora já sabia que a família dela estava destruída, e Jesus ficou em silêncio. Por quê, irmãos? Parece que Jesus estava criando ali uma intercessora. Jesus estava trabalhando naquela mulher para saber o quanto ela iria interceder pela sua casa, pela sua família. Abraão aprendeu a interceder por uma nação, clamando ao Senhor. E a gente talvez, nós não somos com tanta fé de Abraão. Deus talvez não vai criar uma grande nação de nós, mas Deus deu uma família para a gente. E deu uma família para que a gente seja intercessor. Silêncio de Deus é para criar intercessores dentro das famílias. Silêncio de Deus é para que você continue orando sem motivo. Como assim sem motivo? Falei da dor, falei do amor? Não, sem resposta ainda, sem nenhuma mudança, sem um fio de mudança, você continuar orando. Quando Jesus ficou em silêncio, aquela filha ainda estava endemoniada, a situação ainda era a mesma e pior, a mulher já tinha sido exposta. Imagina se ela vai embora aquela hora. É como se ela tivesse colocado no Instagram, no Facebook, na rede social. Agora todo mundo sabia, todo mundo ia ficar comentando. Silêncio de Jesus é para que você seja um intercessor. Ele está aprofundando as raízes da sua vida na presença dEle. A segunda resposta de Jesus está no verso 24, ele diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe qual é a segunda resposta de Jesus para aquela mulher? Não. Essa é a resposta de Jesus. Não. Se o silêncio já é ruim, imagina o não. E eu penso que aquela mulher poderia argumentar: Senhor, mas não é justo o meu pedido? Senhor, será que o Senhor não está vendo que ela está possessa por um demônio que de fato é inimigo direto do Senhor? Muito menor, é claro, mas é um demônio. Senhor, a gente poderia pensar, né? Se o Senhor libertar ela, olha como o seu ministério vai ser lembrado aqui. Será maravilhoso. Ela não diz nada disso, mas eu estou imaginando. A segunda resposta de Jesus é um não, e até um não com uma certa humilhação. Eu não fui chamado para libertar gente que está fora dessa linha aqui, ó. Povo de Israel, gente que não é de Israel. Eu não fui chamado para isso. O meu trabalho agora é com o povo de Israel, não é com vocês, não. Jesus diz um não. Irmãos, isso é muito difícil, porque a gente tem que aprender a entender o não de Deus. Tem não de Deus que é para a gente desistir mesmo, porque às vezes a gente está clamando por algo que a gente não deveria clamar. Às vezes nós estamos clamando por algo injusto, nós estamos clamando por algo errado. Então o não de Deus é não mesmo. Deus não vai entrar em pecado, Deus não vai abençoar maldade, Deus não vai dar a sua palavra concordando com algo ruim, errado. Mas agora lembra que a gente está falando de família, e Jesus diz para aquela mulher, clamando por sua filha, clamando por sua família, Jesus dá um limite e diz: você não entra nesse limite. O não de Jesus aqui parece tão duro, tão difícil, mas também me parece que ele está querendo entender o quanto aquela mulher deseja a transformação da sua casa. Eu não quero criar aqui um padrão, para que nem eu nem você pensamos que Jesus só vai responder quando eu chegar a um certo nível. Não é isso não, mas certamente o não de Jesus criou raízes mais profundas. O não de Jesus fez com que aquela mulher clamasse ainda mais, e aquela mulher, ela entendeu, porque ela mudou o seu clamor.
ela adorou Jesus dizendo: Senhor, socorre-me. Entrou na ideia do socorro mesmo, né? O Senhor é socorro, o Senhor é refúgio, o Senhor é aquele que nos ouve. Tem momentos desesperadores que a gente não tem mais o que dizer para o Senhor, parece que a nossa única palavra é: Senhor, socorro. Socorro, Senhor. O que fazer? Você já fez isso pela sua casa, por alguém que você ama, talvez até por si mesmo? Espero que não, mas é possível. Você tenha dito: socorro, Senhor, eu não consigo mais. O não de Jesus pode nos levar a um ambiente em que a gente perceba que é só Ele, só Ele. Quem sabe se Jesus tivesse dito sim para ela naquela hora, ela diria: tudo bem, eu mereço. Tudo bem que eu estou fora do povo de Israel, mas eu ainda mereço uma bênção, eu ainda mereço algo, eu clamei do jeito certo. Mas Jesus deu o limite, só simplesmente falou não. Nada do que acontecesse dali para frente seria porque aquela mulher merece. Ele deixou bem claro que ela não era do povo de Israel, deixou bem claro que ele não ia fazer algo para fora, né? Então aquela mulher está sendo instigada a clamar mais, mas a perceber de onde que vem a bênção. Não vem dela, mas vem do Senhor. Ela não tinha, vamos dizer assim, pedigree, né? Ela não tinha capacidade, não tinha nascido no povo certo. Mas o terceiro tratamento de Jesus fica pior, né? Sabe aquela história? Não se preocupa não, que depois piora. Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A palavra cachorrinho aqui é uma tradução muito bonita para uma palavra dura. A palavra é cachorro mesmo. E cachorro, talvez você tenha, como eu, um cachorro, um pet, né, que fica na sua casa. Eu gosto de fazer carinho nele, mandar ele correr quando me incomoda demais. Não é esse o caso desse cachorro aqui não, desses cachorrinhos. Cachorros eram mal vistos no Oriente. Era bicho da rua. Não era um bicho bonitinho que você tem na sua casa, que você trata, que você dá banho, não. Era, assim, realmente uma humilhação ser chamado de cachorro. E Jesus diz isso para ela: não vou pegar dos cachorros, dos filhos e dar para os cachorros. Também, irmãos, o povo de Israel considerava todo mundo que não fosse de Israel gentil, ou seja, alguém que não era digno, alguém parecido com um cachorro. Era assim preconceito. Aí você vai dizer: parece que Jesus está sendo preconceituoso. Não, irmão, Jesus usa tudo que é possível para nos levar a um estado de maior dependência dele. E o terceiro tratamento de Jesus, depois do silêncio, depois do não, foi uma humilhação. Jesus humilhou aquela mulher. Por que Jesus fez isso, irmãos? Olha, eu confesso para você que é uma difícil resposta, mas Jesus estava querendo consertar aquela família, e para consertar aquela família, tinha que passar por quem estava clamando. Aprenda isso. Quando você começa a clamar pela sua casa, o primeiro a ser transformado não é a casa, é quem está clamando. Quando você começa a orar pela sua família, o primeiro que Deus muda é você, para a partir de você mudar a sua família. Essa é a humilhação de Jesus. Ah, gente, que dureza. Mas quando a gente olha para as nossas casas, não é isso verdade? Para a nossa família disfuncional do altar, a gente vê que Jesus faz isso. Ah, é você que está querendo a mudança? Então vamos começar por você. É você que está querendo perdão? Então você vai ser o primeiro a pedir. É você que está querendo que se consagrem? Então você vai ser o primeiro a se consagrar. Jesus está treinando aquela mulher. Jesus está levando aquela mulher a um outro patamar, por assim dizer. Humilhada, mas ainda assim alvo do milagre de Jesus. E por fim, irmãos, qual é o fruto da procura dela por Jesus? Qual é o fruto daquelas barreiras enfrentadas? Ela responde, humilhada: Senhor, até as migalhas dos cachorrinhos comem. Ela entendeu, ela disse: Senhor, tudo bem, eu posso ser humilhada, não tem problema, mas desde que seja pelo Senhor. Calvino disse certa vez que ele pode ser esmagado desde que seja a mão do Senhor esmagando. Se for a mão do Senhor esmagando ele sabe que é para o melhor. Assim deve ser conosco, ainda que humilhados, dizer: Senhor, tudo bem, pode ser migalhas, mas se vier do Senhor, vale mais do que qualquer banquete deste mundo.
O fruto daquela procura foi, e agora podemos dizer, glória a Deus, a libertação da sua filha. Desde aquela hora a filha ficou sã, ficou curada. Olha só a palavra sã, de sanidade. Ela recuperou o controle de si mesma. Não é assim com muitos que estão nos vícios, com muitos que estão em desejos carnais. Às vezes você olha para a gente da sua casa e fala, como que a pessoa não consegue se controlar? Seja por um vício, seja por um desejo, por uma paixão da mocidade. Aquela menina ficou sã de novo, ela voltou a ter integridade na sua mente, se controlar. Esse foi o resultado da sua busca por Jesus, a libertação da sua filha. Jesus ainda liberta a família, Jesus ainda liberta filhos, Jesus ainda liberta cônjuges, Jesus ainda faz isso, irmãos. E Jesus fez à distância ainda, olha só, que Wi-Fi divino, abençoado, só falou e já foi liberta lá, porque Ele é poderoso, irmãos, Ele manda em tudo, Ele é gracioso. Jesus ainda converte o coração de filhos aos pais e de pais a filhos. Sabe qual é o resultado da nossa procura, da nossa busca em Jesus? O primeiro eu já falei em todo esse sermão, a minha mudança, o meu tratamento, mas depois disso, eu creio plenamente, e é por isso que nós continuamos clamando, porque Jesus ainda liberta a família. Jesus ainda liberta uma filha que estava na maior entrega possível, no sinal de maior tristeza, mais do que qualquer um aqui, que era totalmente endemoniada. O outro fruto é que a fé daquela mulher foi provada. E não a fé, irmãos, não a fé de verdade, até a nossa fé ser provada. Lembre-se disso, não a fé de verdade até ela ser provada. Diz o ditado que mar calmo não faz bom marinheiro. Nossa fé vai ser provada. Talvez a sua família é prova para a sua fé, mas que não seja reprovada a sua fé. Sabe o que Jesus fala para essa mulher? Grande é a tua fé. Olha que maravilha, irmãos. Jesus está olhando para alguém dizendo, grande é a sua fé. Se fosse uma carta, eu pegaria e ia emoldurar, porque esse é o maior título que alguém pode receber. Jesus olhar e dizer, você tem uma fé muito grande. Alguns aqui podem receber esse título de Jesus. Não é um cargo, não é um título para este mundo, mas é alguém que Jesus vai olhar e vai dizer, perseverou, continuou firme. E o Senhor sabe do nosso coração. Por final, o resultado, de fato, é a aprovação de Jesus. É isso que nós precisamos, irmãos. Sabe aquele exemplo até bobo que eu dei do pastor que falou da família ali, do casal brigando e chegando de mão dada, fingindo que não tem nada de errado? É porque por vezes nós estamos mais preocupados com o que as outras pessoas pensam da nossa família do que o que Jesus pensa da nossa família. Jesus conhece a sua casa, e quem tem que aprovar você, a sua fé, e quem tem que aprovar a sua casa, sabe quem que é? Jesus. Jesus. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente, claro, se preocupa, nós somos seres humanos, nós temos amigos, parentes, vizinhos, tudo bem, não é para você expor tudo, não, mas a aprovação principal da sua casa é de Jesus, é Ele dizendo, grande é a tua fé. Quem sabe é com essa palavra que a gente tem que voltar para a nossa casa. Quem sabe a gente tem que dizer, Senhor, sustenta a minha fé. Pode ser não, eu tenho certeza que hoje você vai voltar para uma família disfuncional, algumas mais, outras menos, mas nenhuma ideal, nenhuma perfeita como no Jardim do Éden, ou como lá no céu vai ser. Então que essa sua família continue no altar de Deus. Não tem ninguém que intercede pela minha família, tem você. Já tem alguém para interceder, para ser transformado, para ser provado e colher os frutos da intercessão na presença de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela sua família, colocando ela mais uma vez no altar de Deus. Obrigado, Jesus, pela mulher cananeia. Obrigado, Senhor, por aquela mulher que só tinha sua filha, Pai. Pai, o que aconteceu com ela? Ela não tinha um marido? Talvez ela não tivesse um irmão, alguém para ajudá-la, mas aquela mulher em desespero foi à tua presença e foi tratada pelo Senhor ali. Ela expôs a dor, é como se ela tivesse jogado para fora o que nós muitas vezes queremos deixar dentro de casa.
mas ela foi ouvida pelo Senhor, foi tratada pelo Senhor. E por final, não só a sua filha foi liberta, mas a sua fé foi provada e aprovada. Senhor, colocamos as nossas famílias no altar do Senhor, mas em primeiro momento colocamos a nós mesmos como intercessores da nossa casa. Que saiam daqui, Senhor, gente que vai interceder, que vai ser palavra de bênção, que vai ser canal de transformação. Em nome de Jesus, tem aqui algumas famílias inteiras, glória ao Senhor por isso. Algumas famílias com metade ou com apenas um representante, mas, Senhor, isso não é impedimento para a mão do Senhor trabalhar, para a mão do Senhor transformar famílias, casas inteiras. E nós clamamos, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia da situação que for, da necessidade que for, porque sabemos que o Senhor é Deus e o Senhor pode transformar qualquer que for a realidade de uma família. O Senhor libertou aquela menina, trouxe ela sanidade, e o Senhor pode fazer isso com filhos, o Senhor pode fazer isso com maridos, com esposas, com pais, com netos, com avós, em que alguns talvez olhem e digam, perdeu a sanidade, perdeu o controle de si mesmo, mas o Senhor pode fazer. Quem sabe os médicos, quem sabe conselheiros, quem sabe até mesmo a igreja não pode fazer nada, mas o Senhor é poderoso. Por isso colocamos a nossa família, primeiramente a nós como intercessores, mas todos da nossa casa no teu altar, que haja libertação, que haja transformação e que por final a nossa fé seja aprovada na presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.